A paz do Senhor, amados irmãos, meus queridos alunos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Dia 21 de setembro é o terceiro domingo do mês de setembro. E o terceiro domingo do mês de setembro se comemora a Escola Bíblica Dominical. É o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É um dia que alegra muito o meu coração. Primeiro, porque eu gosto muito da Escola Bíblica Dominical. Segundo, porque quando eu era vereador na cidade de Campinas, eu tive o privilégio de apresentar um projeto de lei que criava o Dia da Escola Bíblica Dominical, colocando no calendário oficial de eventos da cidade de Campinas o Dia da Escola Bíblica Dominical, sempre comemorado no terceiro domingo do mês de setembro. E hoje, então, no município de Campinas, é lei municipal o Dia da Escola Bíblica Dominical, comemorado ou colocado no calendário oficial de eventos da escola, da cidade. Todo terceiro domingo do mês de setembro. E dia 21 de setembro é comemorado, então, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Antes de adentrarmos na lição de número 12, eu quero pedir para você, inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixa aí um comentário no nosso vídeo, eu respondo com muito carinho todos os comentários que enviam a mim. E compartilhe o vídeo para que nós possamos aumentar pessoas que sejam alcançadas pela Escola Bíblica Dominical, pela Palavra de Deus. Então vamos lá, lição de número 12. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Esse é o tema, então, que vamos compartilhar com vocês nessa lição. Nosso textuário está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20, que declara: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a verdade prática declara: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. E hoje nós temos também a questão dos povos das cidades que também não são alcançados. Que às vezes você pensa que missão é só ir para o exterior, mas existe em uma cidade como São Paulo, por exemplo, onde tem aproximadamente mais de 10 milhões de seres humanos, existem pessoas não alcançadas dentro da própria cidade, na área urbana. São pessoas, às vezes, que não tiveram oportunidade de conhecer a palavra, mas pessoas que, às vezes, estão envolvidas com segmentos religiosos espúrios e que precisam ser evangelizados. Então, além das missões para outros povos, muitas vezes, dentro de uma própria cidade, você tem comunidade de outros povos. Com essas migrações, você tem grandes comunidades de outros povos no próprio país. Então, muitas vezes, você não precisa fazer missão para alcançar pessoas de outras etnias, precisa sair do Brasil, por exemplo. Não, no Brasil mesmo. Nós temos colônias, temos agrupamentos humanos de outros grupos étnicos, às vezes do lado da sua casa. Então você pode fazer missão urbana, você pode fazer missão sem sair do seu país. O importante é que nós tenhamos essa visão como igreja de alcançar todos os povos, todas as etnias, todos os agrupamentos humanos. Vamos então fazer a leitura bíblica em classe. Está em Atos, capítulo 11. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, ou abrir a sua lição de Escola Bíblica Dominical, ou acompanhar aqui na tela a leitura dos versículos 19 até o 30.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então essa é a leitura bíblica em classe, que nos dá o contexto histórico, mas também geográfico, porque ele fala que os irmãos saíram de Jerusalém e foram para o norte, para a Fenícia, onde está hoje o Líbano. A Fenícia é o Líbano. Fala também que os irmãos foram para a ilha de Chipre. Hoje, na ilha de Chipre, infelizmente, a ilha está dividida politicamente. De um lado está a República Chipriota Grega, com capital em Nicósia, e do outro lado está a parte turca da ilha de Chipre, a República Turca, Chipriota Turca. Então hoje a ilha de Chipre está dividida, mas naquele momento era uma coisa só. Fala também de Cirene. Aonde fica Cirene? É a atual Tunísia, no nordeste da África, faz fronteira ali com a Líbia, o Egito, naquela mesmo no nordeste da África. Então, citam regiões geograficamente reais. E está falando, obviamente, da Antioquia, mas Antioquia da Síria. Existem várias Antioquias no mundo antigo. Essa Antioquia é uma cidade da Síria, que foi feita, ela foi criada por Antíoco, uma dinastia seleucida, no período pós-Alexandre o Grande, no chamado período helenístico ou grego. Então eles deram o nome de um dos mais importantes monarcas da dinastia seleucida, Antíoco, e por isso o nome da cidade Antioquia. Isso é comum na antiguidade. Constantino também pôs o nome dele na capital do seu império, Constantinopla. Constantinopole, cidade de Constantino. Alexandre o Grande pôs o nome dele numa grande cidade que foi criada no Egito,
Alexandria. E assim sucessivamente. Por exemplo, Cesareia, em homenagem a César. Então, na antiguidade, havia essa questão de homenagear o monarca ou uma pessoa extremamente importante, e isso perdurou, né? Até recentemente existem também cidades, como por exemplo, aqui no Brasil, Florianópolis. É a cidade de Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República do Brasil, né, que sucedeu o Marechal Deodoro da Fonseca, e outras cidades em todo o mundo, que são homenagens, então, a alguém que teve uma importância política ou religiosa, ou social, ou econômica, aí essa homenagem se faz. É o caso da cidade, então, de Antioquia, na Síria. Bom, a lição 12, então, vai falar do caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Quais os objetivos da lição de número 12? Bom, essa lição, ela tem os seguintes objetivos. Primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária no contexto da igreja primitiva. Então nós vamos mostrar o papel dessa dispersão, né? Eles, na verdade, foram obrigados, eles foram perseguidos, né? Mas nós vamos estudar essa expansão missionária. Segundo objetivo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho. Olha, eu vou dar um exemplo aqui muito simples e fácil de entender. Você percebe aquele eunuco da rainha de Sabá, saindo de Jerusalém, indo para o seu país, e no meio do caminho, perto de Gaza, ali já na terra onde é conhecida como Filistia, ou terra dos filisteus, ali em Gaza, ele está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, o servo sofredor. E aí o Espírito Santo envia Filipe para pregar para ele. E a pergunta que Filipe faz ao eunuco: entendes o que lês? Olha só, entendes o que lês? O que você está lendo? Você está entendendo? Porque ele ouviu o eunuco lendo na carruagem, ele estava numa carruagem, lendo o rolo do profeta Isaías. E aí Filipe ouviu e falou: você entende o que você está lendo? E ele falou: mas como que eu vou entender se alguém não me explicar? Então, a ênfase aqui, do objetivo dessa lição 12, a ênfase é mostrar a importância de contextualizar a mensagem do Evangelho para que diferentes culturas, em contextos diferentes, sem contudo perder a essência, a realidade e a importância daquele assunto. Terceiro, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Por quê? Eu já falei em outras lições. O que nós precisamos entender? O Senhor Jesus deixou claro, ele fala assim: ide, ensinai. Ensinai. Sempre é mais difícil ensinar. Ensinar é algo que exige paciência, persistência, empatia. Então, ensinar não é uma coisa simples. Mas Jesus disse: ensinai as nações. Por quê? Porque uma coisa é você falar com um povo, como o caso do povo judeu, que não era idólatra, que conhecia a Bíblia, que já sabia da santidade do Deus de Israel. Aí você anunciava o Senhor Jesus, ele aceitava o Senhor Jesus, era só batizar, ide, ensinar e batizando. Então o povo judeu, os prosélitos, o caso desse próprio eunuco que eu já citei no segundo objetivo da nossa lição, ele estava com o rolo do profeta Isaías. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, quem é que tinha 2000 anos atrás o rolo do profeta Isaías? Só pessoas tementes a Deus. E olha lá ainda,
Era muito difícil você conseguir um material dessa natureza. Mas ele tinha. Ele tinha ido aonde? Em Jerusalém, adorar. Então era uma pessoa que a hora que ele viu que Jesus era o seu Senhor, que Isaías 53 estava falando sobre o servo sofredor, a hora que ele leu essa mensagem, aliás, para você que está me acompanhando, você que é aluno, você precisa saber disso. Isaías 53 é muito citado pelos apóstolos nos evangelhos. Por que cita tanto Isaías 53? Porque é uma profecia da crucificação de Jesus. Isaías 53 diz claramente que o Messias sofre por amor a nós. Ele morre no nosso lugar. Então, por isso que ele é muito usado. Isaías 53 foi muito usado pelos apóstolos na pregação na igreja primitiva. Então, você pega o caso do eunuco, só faltava se batizar mesmo, porque ele fala, o que me impede de ser batizado? Nada, porque se ele crê em Jesus, exerce fé que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado, ele vai obedecer à ordem do Senhor. Então ele já pode ser batizado, porque os pecados dele já tinham sido lavados pelo sangue de Jesus, ele ia ser sepultado nas águas batismais. Agora, lembra que nós estamos falando agora de gregos, helênicos, pessoas que vêm de outra cultura, que são idólatras, que tinham cultos terríveis, como o culto a Vênus, que é a sagrada prostituição, como o culto a Dionísio, que era muita bebedice, muito vinho, muita embriaguez. Essas pessoas têm que ser ensinadas. Não pode, acabou de falar de Jesus, ele aceita Jesus, você já batiza ele. Não pode, tem que ser ensinar essas pessoas. Então uma coisa é para uma pessoa, vamos dar um outro exemplo, um jovem foi apresentado na igreja, serve a Deus, vai na escola bíblica dominical, filho de crente. Quando ele resolve se batizar, é só se batizar mesmo. Mesmo assim é bom fazer o discipulado, mas ele já está, ele sabe que esse é um Deus santo, não é idólatra, não tem vícios. É uma pessoa que já está preparada para ser sepultado simbolicamente nas águas batismais, para viver e dar testemunho da sua vida em Cristo. Agora, a pessoa que vem do mundo, muitas vezes tem vícios, e tem pessoas que é libertado instantaneamente. Tem pessoas que é um processo, não é imediatamente, mas ela está sendo, até que ela vai ser liberta. Aí ela precisa ser ensinada. Então são coisas diferentes. Nós não podemos generalizar. Não precisa ser ensinado. Claro que precisa. Todos precisam ser ensinados. Agora, alguns que já estão em uma experiência maior, que entendem o caráter santo do Deus de Israel, essas já não são idólatras, não têm vício, elas já podem ser batizadas. Outras que não conhecem ainda o caráter santo do Deus de Israel, que está entrando agora nesse processo de uma nova vida, um novo nascimento, precisa ser ensinado. E esse objetivo 3 fala valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, eu conheci pessoas que foram pela primeira vez de uma denominação, chegou lá, já convidaram ele para ser batizado, ele foi e se batizou. Até hoje fuma, até hoje bebe. Quer dizer, a pessoa, coitado, se batizou porque ele não foi ensinado. Então é muita irresponsabilidade uma igreja que não investe no discipulado. Toda a igreja tem que investir no discipulado e ensinar as pessoas para que elas possam ter um crescimento saudável. Então a lição de número 12 vai explorar essa temática, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo. Atos 11:20. Antes de adentrar no texto áureo, deixa eu te lembrar, se porventura você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, deixa aí o seu comentário, eu vou te responder com todo carinho. Pode ser que você fique em dúvida de alguma questão, isso pode acontecer. Você está aqui acompanhando a minha aula, poxa, eu não entendi isso, escreve, eu vou te responder. E eu peço para você, compartilhe esse vídeo para aumentar o alcance da palavra, para que mais pessoas tenham a oportunidade. Vamos pensar então sobre o texto áureo?
E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, que eu já dei a localização geográfica da ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo, e de Cirene, que é a atual Tunísia, ali no nordeste da África, os quais, entrando em Antioquia, que fica na Síria, falaram aos gregos anunciando o Senhor. Bom, o contexto do nosso textuário está no livro dos Atos dos Apóstolos. Você pode ler o capítulo 11, eu sugestiono que você leia todo o capítulo. Na verdade, o assunto específico está entre os versículos que nós lemos na leitura em classe, versículos 19 ao 30. E o que diz lá é quando o evangelho é pregado para os gentios, para as gentes, as etnias, para as pessoas que não eram de tradição judaica, portanto, estrangeiros. E aí vem a palavrinha Chipre. Bom, Chipre, como eu já disse, é uma ilha que está no mar Mediterrâneo, um lugar estratégico para o comércio marítimo, porque o comércio marítimo era o principal na época, né? E Cirene trata-se também de um porto no norte da África, fundada pelos dórios, rico em várias mercadorias, como trigo, lã e tâmaras. Então eram entrepostos comerciais gregos. Em Cirene havia uma colônia de judeus que cresceu ao ponto de constituir um dos 4 principais grupos étnicos daquela cidade. É o mesmo caso de Alexandria. Em Alexandria havia talvez a maior comunidade judaica fora de Israel, primeiro na cidade de Elefantina, no Egito, depois em Alexandria. Então havia grandes comunidades judaicas naquelas regiões. Simão, que levou a cruz do Senhor Jesus, o Cirineu, era nativo de Cirene, né? A própria Bíblia fala Simão Cirineu. Isso você lê em Marcos capítulo 15, versículo 21, e também nos demais evangelhos sinóticos. Havia representantes dessa cidade lá naquela multidão de Atos capítulo 2. Por quê? Porque na Páscoa judaica, os judeus do mundo inteiro subiam para Jerusalém para adorar ao Senhor. E muitos ficavam depois para comemorar, depois de 50 dias, a festa de Pentecostes. E Atos capítulo 2 está falando que na festa do Pentecostes haviam judeus do mundo inteiro, entre eles habitantes de Cirene. Eles tinham a sua própria sinagoga, está escrito aqui em Atos capítulo 6, versículo 9. Bom, eles falavam gregos, porque o grego era a língua do Império Romano na época. O Império Romano governava militarmente. O Império Romano dominava na arquitetura, construindo ruas, aquedutos, templos. Então, o Império Romano, seus engenheiros. Mas a língua e a cultura era grega. Era o grego que dominava. Então, eles falavam para quem? Aos gregos. Nesse sentido, pessoas que viviam, mas que tinham uma cultura helenística, grega. Talvez não tenham sabido acerca de Paulo na Síria e na Cilícia, e nem acerca das atividades de Pedro na cidade de Cesareia, porque não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Mas eles sentiam o mesmo impulso evangelístico, aquele mesmo sentimento que o Espírito Santo põe no coração dos cristãos de compartilhar a palavra tanto para as pessoas que estão perto como os povos que estão longe. Só que os judeus proibiam isso. Por quê? Porque o povo judeu, principalmente os primeiros apóstolos, a igreja de Jerusalém, ela achava que para uma pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus, primeiro a pessoa tinha que ser judia, ou seja, se converter ao judaísmo, guardar o sabate, o kasherut, a comida pura. Então, eles achavam que primeiro a pessoa tinha que ser um prosélito, um judeu. O segundo passo é que poderia aceitar o Messias. É uma ideia, mesmo o Senhor Jesus tendo deixado claro que era para eles irem e pregar o evangelho a todas as nações, mesmo assim, eles não conseguiram entender. Só para você ter uma ideia,
Pedro precisou ter uma visão. Quando ele viu aquele lençol com aqueles animais, Pedro ficou perplexo. Falou, imagina, porque a voz dizia, mata e coma. Falou, mas não posso. Ainda Pedro fala na visão, eu não posso, porque eu não como coisas impuras, eu sigo o kasherut, o kasher, a comida pura. Aí Deus fala para ele, não diga impuro o que eu purifiquei. Então isso começou a quebrar as resistências que havia na comunidade judaica de pregar para os incircuncisos, os gentios, os goim. Goim no hebraico é gentil, impuro. Então o Espírito Santo precisou trabalhar no coração da igreja de Jerusalém, porque eles proibiam as pessoas de falarem para pessoas que não fossem judias, achavam que só o judeu poderia pregar. O entendimento que possuíam sobre o caráter universal da mensagem do Senhor Jesus é o fato de que não havia mais distinções entre gentios e judeus. Então aí, todos... O problema é que a igreja de Jerusalém, ela ainda tem essa percepção eminentemente judaica, cultural. Então ela não consegue entender, num primeiro momento, a importância de levar o evangelho aos gentios. Primeiro ele achava que tinha que ir para a sinagoga para os judeus. E nós vamos ver então que caberia agora àqueles irmãos judeus levar a palavra para os gentios. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia cumprido toda a lei mosaica. Não precisava os gentios cumprir a lei. Se o judeu quisesse observar a lei como um elemento cultural, não havia nada demais. Então, por exemplo, nasceu é filho de um judeu, filho de uma judia, tudo bem, no 8º dia pode circuncidar, guarda o sábado, a comida, não come qualquer comida, porque se é judeu culturalmente, está tudo certo. Mas eles precisavam entender que a igreja cristã gentílica, que não nasceu nessa cultura, estava livre disso. Por quê? Porque Jesus cumpriu a lei por nós. Quem aceita Jesus, aceita tudo, porque Jesus cumpriu. Em outras palavras, Jesus é o cumprimento da lei. A lei foi cumprida em quem? Em Jesus. Então quem tem Jesus cumpriu a lei. Não precisa ficar tentando seguir essas minúcias da lei, porque Jesus cumpriu a lei. Se você aceita Jesus que cumpriu a lei, está tudo resolvido. Agora, o judeu, por ser um elemento cultural, claro que o judeu não ia deixar de guardar o sábado. Desde criança ele aprendeu a guardar o sábado. Claro que o judeu não ia deixar de circuncidar, porque ele aprendeu que tem que circuncidar ao 8º dia. Claro que o judeu não ia comer carne de porco, por exemplo, porque o kasherut não permite. Mas a identidade dele é judia, ele é judeu, está tudo certo. Mas o gentil não. O gentil não precisaria passar por esse processo, porque se ele aceitava Jesus, a fé em Jesus é que gera salvação. Não é fazer obras, porque o judaísmo é uma religião que propõe a salvação, a justificação pelas obras. O cristianismo não. O cristianismo propõe a fé em Cristo, na obra expiatória de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é pelas obras, exatamente para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos através da fé, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então o amor de Cristo os compelia a não limitarem mais a mensagem apenas para judeus. Em Atos capítulo 13, versículo 1, Lúcio de Cirene é mencionado juntamente com Barnabé, que era de Chipre. Mas Chipre, Barnabé de Chipre, Barnabé é judeu. É um nome aramaico. Bar é filho, na língua aramaica, filho de Navé, né? Seria Ben-Navé. Ben-Navé seria o equivalente, o hebraico Ben-Navé, que em aramaico ficou Barnavé ou Barnabé. Então o Barnabé era um dos líderes da igreja cristã de Antioquia, e Lúcio foi um dos homens que assim pregou, conforme está registrado ali. Barnabé
conhecendo pessoalmente o lugar, foi posteriormente comissionado para investigar os acontecimentos. Então a própria igreja de Jerusalém, sabendo que Barnabé era um judeu piedoso, servo de Deus, que era um pregador do evangelho, a igreja de Jerusalém falou: olha, é melhor Barnabé ir, que Barnabé tem todas as qualificações para aferir se se trata de algo legítimo. Então por isso que vai Barnabé. Muito bem. Então essa lição de número 12 vai trabalhar toda essa temática, o caráter missionário da igreja de Jerusalém, mesmo havendo resistências de alguns que achavam que não podia pregar para quem não fosse circuncidado. A introdução do conteúdo da lição de número 12. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade dentro do Império Romano, como foi que isso aconteceu? Bem, conhecer esse fato é muito importante. Por quê? Porque pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levaram a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de que o sangue dele nos purifica de todo pecado, que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos perdoar, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele ascendeu-se à destra da majestade nas alturas. Então, pela primeira vez, eles vão levar a mensagem, orientado pela igreja de Jerusalém, para fora da fronteira de Israel. Então, com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, na Síria, a igreja dava seu primeiro salto do que nós chamamos hoje de missão transcultural. Porque Antioquia é uma cidade grega, não tem nada a ver com Jerusalém, que é uma cidade judia. Então, nessa lição, nós vamos estudar sobre o Ide, a ordem de Jesus, Ide por todo o mundo, e que foi levado a sério pelo grupo dos cristãos refugiados, vítimas de perseguição, que sobrevivera aquele primeiro martírio, quando apedrejaram Estevão na cidade de Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo simples, leigos, eles possuíam uma forte consciência missionária, que realmente isso é inerente de quem nasceu de novo. Uma pessoa que confessa o Senhor Jesus, que teve o novo nascimento, ele quer compartilhar da palavra. Ele sabe que essa palavra é transformadora, vai mudar a vida das pessoas. E quando perseguidos, esses cristãos não escondiam a sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a obra expiatória que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Esse é um belo exemplo de fé cristã, que deve não somente nos inspirar, nos motivar, nos animar, despertar a nossa fé, mas, sobretudo, nós sairmos, muitas vezes, da nossa zona de conforto e começar a fazer algo pela obra de Deus. Se você não tem tempo, porque trabalha demais, se você não tem facilidade de comunicação, mas você pode orar, você pode contribuir. Então, existem muitas maneiras de você estar ajudando na obra do Senhor, na obra missionária. Então, a temática, a palavra-chave principal da lição de número 12 é a palavrinha missão. Então, o primeiro ponto da nossa lição de número 12, uma igreja com consciência missionária. 1.1, o evangelho para além da fronteira de Israel. Então, lembrando que ali eram províncias romanas, província da Judéia, província da Samaria, província da Galileia. Então eles vão fora disso. Lucas abre essa seção de seu livro no capítulo 11, fazendo referência aos cristãos. Esse versículo 19 diz assim: os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão. Estevão está lá no capítulo 6 e depois no capítulo 7. Capítulo 6 é a separação do diácono. Capítulo 7 é o discurso dele e o seu martírio. Agora nós estamos no capítulo 11, mas ele retoma
a questão do martírio de Estevão. Então, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, o Líbano hoje, Fenícia, mas também ao Chipre, a ilha de Chipre, e também para Antioquia na Síria. Bom, eu coloquei um mapa aí para você dar uma olhadinha no mapa antigo, você vê o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo também é chamado de Mar Grande ou Mar Ocidental. Esse é o mar aonde Jonas foi engolido por um peixe e foi vomitado numa praia, possivelmente ali em Jope. E de Jope ele precisou ir a pé até a cidade de Nínive. Cuidado, você que é pregador, você que é professor de escola bíblica dominical, eu já vi gente pregando, porque Jonas foi vomitado na praia de Nínive. É impossível, não existe praia em Nínive. Nínive é uma cidade do interior. Então ele foi vomitado na praia do Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo. E aí você pode ver aí a ilha de Chipre, no Mar Mediterrâneo. E você vai ver lá na Síria, ali para cima, escrito Antioquia da Síria. E lá embaixo você vai ver a Líbia, que é Cirene, já na África. Tem o Egito, ali Líbia. Então esse é o mapa para você ter uma localização. Está escrito Terra Prometida, está ali Jerusalém, em cima a Síria, Sidom. Sidom é o atual Líbano, né? Então eu coloquei esse mapa aí só para você se localizar geograficamente. Eu quero aproveitar essa oportunidade e apresentar o meu livro, Geografia Bíblica, ou Geografia das Terras da Bíblia. Aqui eu falo sobre várias cidades citadas pela Bíblia, dou várias localizações. Então é um livro que pode te ajudar. É importante você ter uma pequena biblioteca para quando você quiser estudar especificamente um assunto, você tenha uma referência bibliográfica. Então tá aí um livro, você pode entrar em contato com a nossa Escola Teológica de Campinas, a Estiadec, mas se você for de outra cidade do país ou fora do país, você pode adquirir esse livro também através do site do Mercado Livre. E aí você pode dividir em várias vezes, porque o livro custa R$50, mas tem o frete. E você pode dividir isso em várias vezes e ter livros bons para você poder fazer sua pesquisa. Então eu disponibilizei os slides para você, tá aí para você poder trabalhar com seus alunos, ou se você já é aluno, tá aí também para você verificar aí os slides disponíveis. Então nós observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos capítulo 8, versículo 1 a 4. Então vamos olhar para Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele. É de Estevão que ele está falando, porque esse é o capítulo 8 e o martírio de Estevão está no capítulo 7. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava à prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Você vê que é muito parecida com o nosso texto áureo, essa expressão. Os que andavam dispersos iam anunciando a palavra por toda parte. Então, essa é a perseguição que ocorreu em Jerusalém. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, assim como Filipe, da mesma forma, esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. 1.2. Cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão.
Então, esses cristãos, judeus da igreja de Jerusalém, foram dispersos. E após fugirem dessa perseguição terrível, encabeçada por Saulo de Tarso, o perseguidor, mas eles não escondiam a fé por onde passavam. Eles fugiam, mas aonde chegavam, pregavam. Aonde chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus, conforme Atos, capítulo 11, versículos 19 e 20, mas também conforme Atos, capítulo 8, versículo 4. Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, que é o norte da Terra Santa, ou seja, Líbano atual, Chipre, que é a ilha do Mar Mediterrâneo, Antioquia, que fica na Síria. O que vemos são cristãos que nasceram de novo, que têm consciência da missão de testemunhar. Porque o grande motivo do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo, é ser testemunha. É isso que diz Atos, capítulo 1, quando eles receberam poder. Então, se você ler Atos, capítulo 1, versículo 8, por exemplo, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, eles receberam poder para pregar o Evangelho. E aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículo 49, diz: e eis sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, recebereis poder. Para quê? A promessa do Pai, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para ser testemunha. Esse é o objetivo do batismo no Espírito Santo, para você ser testemunha, levar a palavra de Deus com poder, com autoridade. Então, o que vemos são cristãos cheios do Espírito Santo para testemunhar a sua fé. Eles haviam sido comissionados para isso. Pode ler no Evangelho de Mateus: ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batizando em nome da Trindade. Em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu já aproveitar, dar uma vacininha contra a heresia em você. Tem gente que fala: mas pai não é nome. Claro que é. Pai é nome, sim. Infelizmente, as pessoas têm, às vezes, um conceito errado de nome. Acho que nome é só nome, que nem o meu nome é Alberto. Então, eu não posso ser chamado de outra coisa. E isso na nossa cultura, né? Na nossa construção cultural ocidental. Mas nós estamos falando de um outro mundo. E no mundo semítico, você pode chamar Deus de Senhor, como sendo o nome. Você pode chamar Deus de Deus Todo-Poderoso, como sendo o nome. Você pode chamar Deus de Deus Altíssimo. Por exemplo, Melquisedeque, lá em Gênesis 14, era o sacerdote do Deus Altíssimo. Esse era o nome dele. Qual é o nome dele? Deus Altíssimo. Como que Abraão, Isaac e Jacó conheciam Deus? Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 4. Eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o tetragrama Yahvé, eu não fui perfeitamente conhecido. Então, Abraão, Isaac e Jacó nem sabia sobre o nome Yahvé. Não foi assim que eles conheceram. E isso está claro aqui no livro do Êxodo. E foi Moisés que registrou o Êxodo, né? Está aqui no capítulo 6, ele fala claramente, capítulo 6, vou ler aqui para você, versículo 3, falei versículo 4, versículo 3. E eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como El Shaddai. É um nome. Então não tem um único nome. Abba é pai, é nome. É o nome do Pai, de Deus Pai. Filho é nome, é o Filho de Deus. Eu sei que é o Filho. Quando falar Filho, eu sei que é Jesus. Em nome do Pai, eu sei que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala Filho, eu sei que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
fala Espírito Santo, eu sei que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então cuidado com grupos espúrios que falam para você, não, o batismo em nome do Pai, mas Pai não é nome, claro que é. E outra, você vai questionar Jesus? Foi Jesus que mandou você fazer isso. Não foi um apóstolo, não foi um pastor, não foi... Quem está questionando hoje é um homem pecador. Agora, quem deu essa ordem é o Verbo que se fez carne, que nunca mentiu e nunca houve engano nele. E Jesus que disse, o batismo tem que ser em nome da Trindade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que disse. Agora, se você o crê ou não crê, isso é uma outra coisa. Mas Jesus deixou claro que o batismo tem que ser em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, tem gente que quer saber mais do que Jesus? Aí é difícil, né, meu irmão? Tá? Então, eu fico com o que a Bíblia diz. Então, eles haviam sido comissionados para isso, para ir para as nações. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente. Consciente do quê? Do seu dever, da sua tarefa, do seu objeto, do seu objetivo. Qual é? Levar o Evangelho. Jesus te chamou para você pregar o Evangelho. Agora, se prega o Evangelho de várias maneiras. E eu vou citar aqui um personagem católico do século XVI, chamado Francisco Xavier, que foi missionário católico no Japão. Ele deixou escrito uma frase impressionante. Ele diz assim, prega o Evangelho de todas as formas. Se for possível, use também palavras. Porque o Evangelho se prega com a vida. Você deve ser luz do mundo e sal da terra. Você que é pai tem que ser um exemplo como pai. Você que é marido tem que ser um exemplo como marido. Você que é esposa tem que ser um exemplo de esposa. Você é mãe, você prega o Evangelho com a sua maternidade. Como você lida com a sua filha, com o seu filho. Você que é um trabalhador, seja braçal ou intelectual, prega o Evangelho no tratamento, no relacionamento, lá no seu emprego. Então você é luz do mundo e sal da terra. Por isso que você precisa ser batizado no Espírito Santo. Por isso que você tem que ter o revestimento de poder, para ser essa testemunha e ao mesmo tempo missionário. Porque através da sua vida, as pessoas quererão conhecer a Deus. O nome de Deus será santificado através do seu exemplo, da sua vida. Então eles não perdem o foco. Eles anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso é muito bonito, porque existem situações que as pessoas estão esperando uma palavra de fé. Existem momentos de aflições na vida, de angústias, que as pessoas estão com o coração aberto. E muitas vezes você está ali e não semeia, não fala nada, sendo que as pessoas estão receptivas a ouvir a palavra. Mas quando elas não estiverem também receptivas, você pode pregar a palavra, que a palavra de Deus pode pregar em tempo e fora de tempo. Tá? 1.3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos, havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, na Síria. Na época, Antioquia era a capital da Síria. Uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Olha que coisa, a importância, a relevância de Antioquia. A principal cidade do mundo mediterrâneo é Roma, claro, que era a capital do Império. Mas há cidades extremamente importantes que Roma, o caso, por exemplo, de Filipos, essa cidade, as pessoas que moravam em Filipos tinham direito à cidadania romana. Olha a importância dessa cidade para os romanos. Outra grande cidade na antiguidade é Éfeso. Então temos cidades muito importantes e Antioquia era uma dessas. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes igrejas do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, olha só o que diz Atos capítulo 13, aliás, capítulo 11. Olha só o que diz aqui no versículo 26. Olha a importância de Antioquia na tradição cristã.
E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados pequenos cristos, cristãos. Porque cristão significa isso, pequeno Cristo. É em Antioquia que a população deu esse nome para nós hoje, né? Somos cristãos. Eram cristãos anônimos e leigos e simples, que a Bíblia nem registrou o nome deles. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos, presbíteros, cooperadores. Não aparece nem o nome deles. Mas eles foram fundamentais no seu testemunho, na sua fé. Eles foram usados por Deus poderosamente para abrir trabalhos, levar a palavra onde não havia, colocar o alicerce, a pedra principal, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 11, versículo 21, que a boa mão do Senhor era com eles. Lucas faz esse destaque, a mão do Senhor era com eles. Esse é o segredo que faz toda a diferença. Você quer que a sua igreja seja saudável, forte? Motive seus alunos, motive sua família, motive os irmãos da igreja a orarem. E para de pedir para Deus o avivamento, porque o avivamento vai começar na sua atitude. Você é o avivamento da igreja. Deus, manda o avivamento. Você é o avivamento. Vai você no círculo de oração orar. Acorde você mais cedo e comece a orar. Comece a ler a Bíblia, você. Não, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, eu vou fazer um propósito. Você quer avivamento? O avivamento começa no seu coração. Aí tem, Deus, manda um avivamento. Deus manda. Começa em você. Você tem que ser a primeira brasa. Deus quer usar você. Então, Deus, a boa mão de Deus estará sobre você, quando você ter mais sensibilidade espiritual. A Josué, Deus fala 3 vezes a mesma coisa. Esforça e tem bom ânimo. Esforço e bom ânimo. O que eu percebo hoje é que muitos cristãos querem o avivamento, querem a bênção, querem o revestimento de poder, mas não estão se esforçando e nem tendo bom ânimo. Esforço é esforço mesmo. É acordar um pouquinho mais cedo, se for necessário, é ir na escola dominical no domingo de manhã, é no culto de oração, no culto de estudo. Isso é esforço. E ânimo é boa alma, predisposição. Aí a pessoa, você vê, aquela igreja que benção, eu queria que a minha fosse assim também. Mas o que você está fazendo? Aí ou a pessoa fala, nossa, que sorte que o irmão é bem-sucedido. Sorte? É que ele obedece à Bíblia, ele se esforça e ele tem bom ânimo. E Deus, a boa mão de Deus, abençoa quem é assim. Então, você quer uma igreja saudável? Você quer uma família saudável? Faça a sua parte. Porque a pedra é você que tem que tirar. Porque você tem capacidade de se esforçar e tirar as pedras que impedem o quê? Que Jesus fale, que faça o sobrenatural. Qual é o sobrenatural? Lázaro sai para fora. Aí você não pode fazer, mas a pedra você pode. Então tira a pedra, porque aí você vai ver a voz de Jesus dizendo, sai para fora. Aí o sobrenatural de Deus. Então faz a sua parte, que a boa mão do Senhor estará ali. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo. Não importa. Pastor, sabe porque eu não oro muito? Porque eu não sou nada. Não é nada. Ninguém é nada. Nós dependemos da graça de Deus. Agora a pessoa precisa de um cargo para fazer a obra de Deus? Não é que sabe o que acontece? É que se eu fosse pastor, é que se eu fosse professor... Sim, mas você não precisa disso para já estar fazendo. Então, trabalhe na obra de Deus. Porque Deus vai dar a capacitação e no tempo certo será reconhecido. Agora, irmão, tem gente que não planta nada, mas quer colher. Quer colher o que não plantou? Você acha justo colher o que você não plantou? Então, plante. E para plantar, você tem que preparar a terra, tirar pedra, tirar mato, tirar toco, adubar. Tem que preparar a terra. Aí você planta, tem que molhar, aí vai nascer. E aí,
Depois que nascer e produzir fruto, você vai colher fruto. Agora você vai querer fruto. Chegou ontem e já quer. Que é isso, irmão? Plante, ore, busca a Deus, coopere na obra de Deus. Agora não quer, não ora, não participa do culto, chega atrasado, faz as coisas relaxadamente e quer ser reconhecido. Isso não existe, isso não é legítimo. Mesmo que te reconhecerem nessas circunstâncias, não é legítimo o seu ministério. Tá? Então, exerça o seu ministério com legitimidade, com a graça de Deus. Esteja presente, chega mais cedo na igreja para orar pela igreja. Faça tudo com temor e Deus vai honrar a sua vida, porque aí você vai ter uma vida saudável na presença do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque tinha a mão do Senhor por trás da vida deles. Esse é o segredo. Se você orar mais, ler mais a palavra, a mão do Senhor estará na sua vida. Você vai ver a diferença, você vai ver o resultado disso. Então, o resuminho do tópico 1. A igreja de Jerusalém, mesmo dispersa, mesmo sendo perseguida, manteve o compromisso do quê? De anunciar o evangelho com ousadia, com poder, com graça, com autoridade. 2. Segundo tópico da nossa lição 12. Uma igreja com uma visão transcultural. 2.1. Cultura grega. Grega ou helênica, a mesma coisa. Helenismo é a mesma coisa que cultura grega. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo da época, o mundo mediterrâneo, chegaram na Síria, na cidade de Antioquia. Eles falavam então para os gregos de Antioquia. A expressão falaram aos gregos é muito importante. É muito importante. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. E as pessoas que não eram judias, elas não conheciam o Deus de Israel, elas eram idólatras, elas viviam no paganismo, na prostituição, na idolatria, na bebedice. Eles não seguiam o judaísmo, não eram prosélitos, não eram aqueles que a Bíblia chama de tementes. Não, estou falando de pagãos, os gregos, os gentios, os impuros, os incircuncisos, os goim. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel. Eu vou corrigir aqui, só que está na lição. Só está na lição. Fronteiras da Palestina. Está errado isso. Eu mantive isso aqui porque está na sua lição. Mas se você puder corrigir, corrija. Não existe Palestina nesse momento. Palestina é a faixa de Gaza lá. Nesse momento tem Judéia, Samaria e tem também a Galileia, a Idumeia, a Itureia, Decápolis. Não existe Palestina. Nesse momento, não existe. Eles levaram a mensagem fora das fronteiras da Judéia, de Samaria e da Galileia. Então corrija isso. Se você é professor, corrija, porque nesse momento, qual é o ano que nós estamos falando? Nós estamos falando entre o ano 33, ano que é a morte de Jesus, até o ano 50, 40. Então é os primeiros 10 anos da igreja primitiva. Primeiro século. Não existe nem essa ideia de Palestina. Existe lá a terra dos filisteus, que é apenas a faixa de Gaza. Da onde veio esse nome Palestina para toda a região? E aí, o escritor da lição da CPAD foi influenciado. Por quê? Porque aquela região ficou apelidada de Palestina. Mas cuidado, que não existe a expressão Palestina na época de Jesus. Não existe. Esse é um termo inventado, criado, ideológico, pelo imperador Adriano no ano 136 depois de Cristo. Ele impôs esse termo para a província da Judéia, Samaria, Galileia, Itureia, Decápolis. Ele impôs esse tema, essa palavra, porque palestino significa filisteus. E filisteus são inimigos dos judeus. E como ele queria destruir o nacionalismo judaico, ele apelidou a terra dos judeus de Palestina.
para destruir a identidade judaica. Então esse termo vigorou do ano 136 depois de Cristo até 1948, quando Israel proclamou sua independência e passou a ser chamado de Estado de Israel. Tá? Então, o que é a Palestina? A Palestina é a faixa de Gaza. Então está errado a maneira que foi colocado aqui, mas ainda é tempo de você corrigir, porque você vai dar a sua aula. Se você for professor, anote aí na sua lição. Ó. E isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Judéia, Samaria e Galiléia, porque não existia a Palestina na época de Jesus. Chegando então a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam então a fé judaica. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura. Não é isso? Porque judeu que falava grego já tinha. Nós já tivemos até uma lição aqui falando sobre conflitos culturais. As mulheres judias nascidas na Judéia mesmo, ou na terra de Israel, e as mulheres dos gregos judias, mas dos que falavam grego, da dispersão. Mas não é esse o assunto. A questão aqui é outra. É judeu, provavelmente judeu, que conhecia o grego, falando para gregos que não eram judeus. E isso é impressionante, porque a cultura judaica não permitia isso. São pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16,15, começou a cumprir somente agora. Basicamente, muitos anos depois de que ele deixou essa palavra. 2.2, contextualizando então a mensagem. Podemos ver, nesse exemplo, como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Que exemplo que ele está falando? De judeus, de língua grega, falando para gregos. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. O texto é curto, mas é muito direto e muito explícito. O texto é muito claro. Cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso é uma quebra de paradigma extraordinário. Que o judeu pregar para pessoas que não são judias, isso aqui é uma coisa extraordinária. Embora Jesus já tinha deixado essa mensagem, mas os paradigmas e os problemas culturais judaicos impediam. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, porque eles não eram judeus. Não adiantava nada você chegar para um grego e começar a falar do, olha, aqui no Antigo Testamento, Isaías 53. Eles nem conheciam, nem sabiam o que era Novo Testamento, nem sabiam o que era Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando para o mundo pagão. Então não dava para o judeu, sim. Como que os cristãos, até hoje, como que nós pregamos o evangelho para os judeus? Citando a Bíblia, o Antigo Testamento. Eu morei em Israel e por muito tempo eu dividi um quarto com um judeu. E ele era muito religioso, uma pessoa muito boa. Mas eu achava engraçado que, como ele sabia que eu era da área de geografia, de história, ele sempre falava quando estava em algum local, porque a gente fazia em Israel, a gente teve a oportunidade de visitar vários lugares. Então eu estava às vezes posando em algum outro local e à noite era a hora da reza dele, ele pegava o talite, se cobria e ele perguntava para mim, aonde que fica, qual é o lado de Jerusalém? Porque o judeu ora voltado para Jerusalém. Então era o costume dele fazer isso. E uma vez ele falou para mim assim, eu não falava para ele do evangelho, porque eu sabia que ele era judeu e lá em Israel eles não incentivam nenhum tipo de situação dessa natureza. Até porque é um local muito sensível. E uma vez ele me perguntou do nada. Estava lá à noite já para dormir, estava lendo meu livro. Eu também lia a Bíblia, ele lia o Antigo Testamento, eu lia o Novo Testamento. Mas um dia ele me falou, Alberto, mostra para mim na Bíblia, mas tem que ser no Antigo Testamento. Só que não é Antigo Testamento, né? Para ele, tem que ser nas escrituras judaicas. Porque para ele não tem Antigo Testamento. É para nós que tem, para ele não. Para ele é o Testamento de Deus. Então ele falou, mostra para mim
nas escrituras hebraicas sobre o Messias, que é Jesus, que você fala ser Jesus. Então, o que ele quis dizer? Ele falou assim, olha, eu quero que você mostre para mim, mas só se for na escritura hebraica, não vale o novo. Não vale, ele não falou novo, falou não vale as escrituras gregas de vocês. Então eu fui para Isaías 53, fui para Gênesis 3,15, fui mostrando os versículos para ele, o profeta Zacarias, né? Mas o judeu, ele pregava o evangelho citando as profecias, os salmos, que falam das profecias do Messias. Mas como que você vai fazer isso? Mas como que você vai pregar para um povo que não é judeu, que não conhece a tradição judaica, que não sabe de nada? Então, eles tinham que anunciar Jesus sem usar as escrituras hebraicas, ou seja, o Antigo Testamento. Tão diferente dos judeus e dos samaritanos, que tinham um conceito de Messias, que esperavam o Messias, conforme você vê em Atos 2,36, Atos 5,42, Atos 8,5, Atos 9,22, os gentios não tinham a mesma expectativa. Eles nem estavam esperando o Messias, nada. Então, como pregar para eles? Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como circuncisão. Estevão citou no seu discurso sobre isso, Atos 7,51, porque isso não fazia parte da cultura do gentio. Eles nem sabem o que era. Aliás, circuncisão para um gentio, dependendo como você fosse falar, era algo muito estranho, muito indecoroso. Não tem o menor sentido, porque a circuncisão é porque nós já acostumamos com isso. Então a gente não vê nada demais quando fala circuncisão, mas para um gentio que nunca ouviu falar desse assunto, vai agir que nem a mulher de Moisés. Lembra Zípora? Quando Moisés foi circuncidar Gerson, ela chamou Moisés de homem sanguinário. Claro, que horror fazer. E outra, é muito sensível, porque tem a ver com o órgão genital do homem. Então é uma coisa muito sensível isso. Então não dava nem para falar de assunto de circuncisão com gentios, embora algumas civilizações tinham a prática da circuncisão, por exemplo, os egípcios, né? Então, ao invés de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam o quê? Que Jesus é o Senhor. Aí caía num outro problema, porque para os gregos César era o Senhor. Mas aí eles iam falar que Jesus era o Senhor. Ou seja, eles estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses, sua falsa adoração, seus falsos senhores e voltar pro verdadeiro e único Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem do Evangelho, sem comprometer a palavra revelada, o Evangelho foi espalhando e alcançando diferentes culturas. Mas você tem que ter uma estratégia de evangelização. Hoje é diferente? Não. Se você conhece aquela pessoa, as crenças dela, procure ministrar a palavra de Deus de maneira que ela possa compreender. Não seja irracional. Poxa, você sabe que aquela pessoa adora aquela imagem. Você já chega e manda quebrar a imagem dele? Você já fechou a porta da evangelização. Só se um milagre acontecer mesmo. Mas normalmente ele vai ter uma reação anti-religiosa em relação à sua fala. Se você sabe que a pessoa é devoto da Virgem Maria, tem a Virgem Maria como a mãe dele, você vai falar mal da Virgem Maria? Você está maluco? Você vai falar mal da mãe dele? Quer dizer, você precisa ter uma estratégia. Se você realmente ama a pessoa, mostra os versículos. Tem tantos versículos bonitos. Você vai e o Espírito Santo vai trabalhando. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você. Não é a sua estratégia, não é o seu falar. É o Espírito Santo. Mas Paulo, quando ia na sinagoga dos judeus, procurava convencê-los à luz da Bíblia. É o que eu e você devemos fazer. Então, se você puder fazer um curso teológico, se você for de Campinas ou região, nós temos a STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Mas nós temos também a ETAD, a Escola Teológica da Assembleia de Deus. São escolas boas que vão te qualificar para você ser um obreiro melhor. Então procure se qualificar, se preparar.
Resumindo então do tópico 2, cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a essência e com respeito, com carinho, com amor. Nós vamos agora para o tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir para você inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, dá aí, aperta aí no positivinho aí, curte, põe no sininho aí também para ele te lembrar. Deixa um comentário, se não ficou muito claro algum tópico, deixa o seu comentário aí para mim. Eu vou responder você e compartilhe esse vídeo para aumentar o alcance da palavra do Senhor. Então, 3, uma igreja que forma discípulos. 3.1, a base do discipulado. Olha só, ao serem formados, olha, eu quero que você preste atenção nisso. Quando chegou a notícia em Jerusalém que o evangelho havia chegado em Antioquia para os gregos, o que os apóstolos judeus, provavelmente, possivelmente, o pastor presidente da igreja naquele momento era Tiago, irmão do Senhor. Provavelmente ele tenha chamado Pedro e os outros. E o que eles fizeram? Vamos enviar uma pessoa qualificada, o melhor que nós temos. Assim deve agir a igreja. A igreja, quando for enviar um missionário, um novo pastor, envia sempre o melhor, o mais qualificado, o mais cheio do Espírito Santo, o que tem melhor formação. Agora, irmão, meu Deus, a pessoa quer se ver livre daquela pessoa que só dá trabalho, vai mandar esse mesmo. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Por isso que está cheio de igreja problemática por aí. Por isso que está cheio de conflitos. E as seitas aproveitam essas coisas, essas fragilidades da igreja, do corpo de Cristo, acusando. Quando você vê esses escândalos que a gente vê pela internet, porque enviou qualquer pessoa. A pessoa não tem qualificação, não tem vida com Deus, nunca jejuou na vida, não conhece a Bíblia, não ora, não é batizado com o Espírito Santo. Vamos mandar esse mesmo. Meu Pai amado, não pode, irmão. Olha que exemplo da igreja de Antioquia, aliás, da igreja de Jerusalém, quando ficou sabendo que lá em Antioquia tinha um grupo de pessoas que tinham aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Que exemplo para a minha vida. Nós vamos enviar o melhor. Quem é o melhor? Para esse contexto, é Barnabé. E a igreja de Antioquia aprendeu. Porque sabe o que está escrito no capítulo 13? Olha só o que diz o capítulo 13 aqui de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora já está no capítulo 3. O que o Barnabé fez? Ele foi enviado, viu a situação, falou, preciso enviar uma pessoa aqui que vai ser uma bênção. Foi buscar Saulo. Então agora no capítulo 3 está lá o Barnabé e está o Saulo também. Leia aí comigo o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, então significa que a igreja primitiva servia e jejuava. Porque tem gente que não quer mais jejuar, né, irmão? Não dá. Jejuar não. Só que tem demônios, tem castas que só saem com jejum e oração. Por quê? O jejum te dá o quê? Sensibilidade espiritual. Te dá sensibilidade espiritual. Então, aí, servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo pediu. O Espírito Santo que falou. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, a igreja de Antioquia, dirigida pela pessoa do Espírito Santo, enviou o melhor que ela tinha. Quem era o melhor dele? Claro que a igreja de Antioquia queria ficar com Barnabé e Saulo. Claro que a igreja de Jerusalém queria ficar com Barnabé. Mas a igreja de Jerusalém enviou o melhor que ela tinha para Antioquia.
Barnabé. A igreja de Antioquia, quando foi enviar missionário, enviou o melhor que ela tinha, Barnabé e a Saulo. É assim que nós temos que fazer. Sempre enviar o melhor, apoiar que seja sempre o melhor para a honra e glória do nome do Senhor, porque nós temos que ter visão da obra de Deus. E não ficar segurando pessoas com talento, pessoas qualificadas, pessoas preparadas, mas fica segurando, não posso perder. Não, senão eu vou ficar... Você não tem fé que Deus vai enviar mais? Semeie. Essa é a lei da semeadura. Quanto mais você semeia, mais Deus envia. Não vou enviar esse irmão não, porque a contribuição dele é muito alta, vai fazer falta. Não vai não. Deus vai enviar. Não pode ter esse medo, porque a obra não é sua. A obra, a igreja, tem por cabeça Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo. E Deus honra a nossa fé. Envia o melhor, não temas. Deus vai honrar a sua fé. Aí Deus vai enviar multiplicadamente. Quanto melhor você semear, mais abençoado você será em todos os aspectos. Quando ali chegou então Barnabé, ele viu a igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, sentia a graça de Deus. Está lá em Atos 11, 23, uma igreja linda. Como um homem de bem que Barnabé era, o filho da consolação, Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, com sensibilidade espiritual, o que ele fez? Encorajou a fé daqueles irmãos, deu uma palavra de motivação para eles, de ânimo. Contudo, ele percebeu que aquela igreja precisava de instrução, de alguém que tivesse conhecimento da cultura grega e judaica, de alguém que conhecesse o Antigo Testamento profundamente, mas que tivesse tido também uma profunda experiência com o Senhor Jesus, porque aquela igreja de Antioquia precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi buscar quem? Saulo, que é o apóstolo Paulo. Saulo, em hebraico, o nome dele é Shaul, Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Por sinal, Paulo também é da mesma tribo, da tribo de Benjamim. Então ele foi buscar o quê? Saulo, porque ele sabia que Saulo tinha conhecimento para ajudá-lo. E assim foi feito, conforme Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram, se reuniram naquela igreja ensinando a muita gente. Culto de ensino, irmão. Tem que ter culto de ensino. Eu fico admirado como tem igreja que canta, festa. Não tem ensino. Não tem ensinamento, não tem escola bíblica dominical. Não tem culto de oração de ensino. Como que uma igreja dessa será saudável? Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Às vezes até uma igreja bonita, muita gente, mas não é saudável. Para uma igreja ser saudável, tem que ter ensino, estudo da palavra de Deus. Conforme Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, não basta agregar pessoas. É preciso discipulá-las, ensiná-las. Sem ensino, a igreja não cresce em graça, em conhecimento. Sem ensino, a igreja não fica saudável. Você quer uma igreja saudável? Invista no ensinamento. Culto de ensino, oração, escola bíblica dominical. Porque aí a igreja vai aprender a palavra. Então, o crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Uma coisa não exclui a outra. Elas são as duas coisas. Você ganha almas e ensina. Leva a palavra e discipula. Elas são as duas coisas. É o barco, Os dois remos. Evangelização e discipulado. É assim que o nosso barquinho vai para frente. Vai navegando. 3.2. Denominados de cristãos. Eu já dei essa ênfase. Os cristãos de Jerusalém, eles haviam chamados na igreja de irmãos, eles foram chamados de crentes, eles foram chamados de discípulos, eles foram chamados de santos. Foram também chamados daqueles que andam no caminho e foram chamados também de Nazarim, nazarenos, a seita dos nazarenos, ou a facção dos nazarenos. Também então passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como sendo aqueles do caminho. Mas em Antioquia apareceu um novo nome, uma nova denominação.
Atos 11, 26. Eles foram chamados de pequenos cristos. Cristãos. O termo cristãos tem o sentido de pessoas de Cristo. Pequenos cristos. Pessoas de Cristo. E 3.3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim uma vida, fé, atitudes. É isso que define o cristianismo. Não é apenas, nasci cristão, meu nome é cristão, eu sou de tradição cristã. Isso não define o verdadeiro cristão, a verdadeira identidade cristã, mas uma vida, fé e atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado ali em Antioquia para zombar dessas pessoas, e é possível que ali o termo primordialmente foi usado para zombar, como também foi quando falaram do caminho, quando falaram Nazareno, também quando falaram Jesus Nazareno, foi para zombar também. Só que com o tempo isso fica sacralizado, santificado. A verdade é que aqueles seguidores de Cristo demonstravam um grande entusiasmo, uma grande fé, uma grande alegria, novidade de vida, dedicação a Deus, assim como os primeiros crentes em Jerusalém. Assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então o nome cristão aparece novamente em Atos, capítulo 26, versículo de número 28. Então Atos 26 é no final, basicamente, do livro de Atos. O livro de Atos tem apenas 28 capítulos. E no capítulo 26, versículo 28, diz assim, que é a fala do rei Agripa a Paulo. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Então aparece aqui. E depois vai aparecer também na carta do apóstolo Pedro. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, o nome cristão aparece nessas citações do Novo Testamento. Segundo a Bíblia, ser cristão significa o quê? Crer em Jesus, confessar a Jesus, abandonar o pecado, receber a salvação como um presente, como a graça de Deus, através dos méritos de Jesus no Calvário. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então, é receber essa graça. A graça é Jesus. A graça não é uma denominação, a graça não é um movimento, a graça não é uma ideologia, a graça não é uma prática religiosa, a graça não é uma igreja. O que é a graça? A graça de Deus revelada é o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. Ele é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Resuminho então do tópico 3. A igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Graças a Deus. As considerações finais para fecharmos essa lição de número 12. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos não alcançados. Povos alcançados, como já disse, existem também na cidade. Aqui na nossa cidade de Campinas, existem povos não alcançados na cidade. Então, você pode pregar fora, mas se você não está tendo condições de sair, pregue na sua cidade. Existem povos não alcançados dentro da sua cidade. Imagina quem mora em São Paulo, quem mora no Rio de Janeiro, ou qualquer grande cidade do Brasil. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo. Não é, não tem dinheiro, nós precisamos... Não, tudo isso vai ajudar a estruturar, a você ter um plano de ação. Mas o que vale mesmo é a graça de Deus. É um coração cheio do Espírito Santo. É isso que capacita a pessoa simples. As pessoas, às vezes, que não têm
grande capacidade, oportunidade de formação. E às vezes são pessoas anônimas, mas que plantam a sementinha do Evangelho no coração das pessoas. Quem deseja fazer, Deus capacita. Quem tem um coração predisposto para levar o Evangelho, Deus capacita. E uma das capacitações de Deus é o revestimento de poder. Recebereis a promessa para ser minhas testemunhas, recebereis poder. Ninguém jamais terá tudo do que precisa para começar a obra de Deus. Isso não existe. Tá? No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará, Ele nos capacitará, Ele nos dará estratégias para realizar a obra de Deus. E a obra de Deus conta com você. E você pode ajudar de muitos aspectos. Ore mais, leia mais a palavra, participe mais dos cultos, abençoe mais pessoas, coopere economicamente na obra de Deus. Mas toda cooperação econômica tem que ser uma cooperação de fé. Então, antes de você entregar qualquer oferta de amor, o seu dízimo, etc., entra no seu quarto, fecha as portas, apresente para Deus, pega o envelope da sua contribuição e mostra para Deus, consagra a Deus as sementes que você vai semear. E depois sim, você lança as sementes, porque você tem que aprender a ter um relacionamento. Contribuição também tem um aspecto espiritual, não é entregar na igreja como se paga um boleto bancário. Deus me livre. Não. É uma semente que você deve semear consagrando a Deus o seu sacrifício a Deus. Pai, aqui está o meu dízimo. Como o pai Abraão foi dizimista fiel, eu quero estar nessa mesma fé. Recebe como um cheiro suave. Consagra a Deus. E aí lance as sementes. Você estará ajudando a realizar a obra de Deus. Ore pelos missionários. Ajude na obra missionária e a boa mão de Deus estará na sua vida. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. Muito bem, nós chegamos então na próxima lição, que será de número 13, que é o encerramento do trimestre. Dia 28 de setembro é o último domingo do mês de setembro. E um tema lindo, um tema que vale a pena estudar. Você não pode perder a aula de número 13, Assembleia de Jerusalém. Bem, nós estamos fechando o nosso grupo para a viagem para Israel, 16 a 24 de novembro, tá bem em cima. Mas se você ainda tiver condições, tem condições econômicas e quer, dê uma ligadinha lá na Renova. Diga que você quer ir no grupo do professor Alberto, que vai ser uma grande bênção aqui no mês de novembro, segunda semana do mês de novembro. E uma vez mais eu quero colocar aí os livros à sua disposição. Esse livro, o Povo de Israel, é um livro fácil, um livro doce para ler. Vale a pena você ter esse livro. Esse segundo livro é um livro mais árido, mais intelectualizado. Por quê? Porque eu tenho que provar uma tese, então eu tenho que citar muitas obras. Mas você que é estudante, que gosta desse tipo de assunto, eu falo sobre a cidade de Jerusalém no imaginário judeu, como que foi gestado, no imaginário da velha cristandade, dos catolicismos, depois no imaginário islâmico, a partir do século VII. Depois eu volto a falar do protestantismo, que chegou tardiamente na Terra Santa, só a partir de 1917, quando o general Allenby conquistou Jerusalém para os britânicos, e depois que a Liga das Nações, em 1948, entregou o mandato britânico da Palestina, né? Agora sim o nome. Então aqui tem vários documentos, inclusive eu coloco aqui a reação do Papa em relação ao Theodor Herzl, quando ele sugestionou a criação de um país, tá? Porque a Igreja Católica defende a doutrina da substituição. Então eu coloco os textos aqui. Então é um material muito rico e, finalmente, eu sugestiono para você o livro Geografia Bíblica, que você vai poder entender melhor a geografia, inclusive essa história que eu conto sobre por que é incorreto
dizer Palestina na época de Jesus, porque não tinha esse conceito ainda. Esse conceito é só no terceiro século, né, que vem o conceito de Palestina, da região ser chamada de Palestina. Está aí o site, o link, onde você pode entrar para solicitar, se você quiser pedir pelo Mercado Livre, você pode fazer até 6 vezes sem juros. Se você quiser pedir pela Estiadec, você pode ir na própria Estiadec ou ligar para lá e também esses livros estão à sua disposição. Que Deus continue abençoando a sua vida. Uma vez mais eu quero lembrar você, inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, eu vou responder você. Compartilhe esse vídeo para aumentar o alcance da palavra. Deus continue abençoando você, foi muito bom estar com vocês. Fique na paz do Senhor.